Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa noite, quinta-feira. Nós estamos essa semana comemorando, né, a Semana da Páscoa e, para tanto, nós estamos, então, aproveitando as nossas devocionais para alguns momentos de meditação sobre Cristo, sobre a sua obra redentora, salvadora, sobre suas promessas e todas essas coisas que são tão importantes na nossa vida cristã, na nossa vida diária. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia ou me acompanhe na leitura do livro do profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 9, eu quero ler com você os versículos 9 e 10. Zacarias 9 e 10. Diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumento cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Amém? Irmãos, os profetas falaram em diversas oportunidades sobre a vinda de Jesus. Aliás, esse era o centro das mensagens proféticas, das profecias, né? Era a vinda do Messias, a vinda daquele que iria então ser o Salvador do povo de Israel. E o profeta Zacarias aqui nesses versículos fala sobre a vinda do Messias, assim como o profeta Isaías, né? Num versículo bastante conhecido, lá no seu livro, no capítulo 9, versículo 6, diz que um menino ia nascer, né? Um menino ia ser dado à humanidade e o seu nome então seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui também o profeta Zacarias está falando sobre Jesus. Ele está dizendo, olha, o seu Redentor, o seu Salvador, ele virá, o seu Rei. Então aqui ele coloca Jesus como um Rei, justo e salvador, mas humilde, aquele que viria então montado num jumento, né? Num jumento filho de jumenta, ou seja, num animal considerado desprezível, mas ele viria humildemente, mas ele seria então o rei, e ele traria então o reino da paz. Então, depois de profetizar, né, nesses versículos anteriores aqui, se você começar a ler o capítulo 9, você vai ver que o profeta Zacarias está falando de um outro rei, um rei que traria destruição para o mundo, né? Os estudiosos de teologia atribuem essa profecia do profeta Zacarias à vinda de Alexandre o Grande, né, na época do antigo Império Macedônico. E então, nos primeiros versículos aqui, Zacarias então descreve um rei destruidor, aquele que veio para trazer destruição e aquele sobre quais as nações da terra então se lamentariam. Mas aí, a partir do versículo 9, Zacarias então começa a profetizar sobre a chegada do Rei da Paz, o Messias, aquele que traria então o seu reino de paz. E algumas coisas a gente precisa então entender que são importantes nessa profecia de Zacarias. Primeiro, ele fala sobre o caráter de Jesus. Ele mostra que existia um grande contraste entre aqueles reis conquistadores que subjugavam os povos, que vinham montados num cavalo preto, né, num corcel, e então empunhando a sua espada, e esse rei de quem ele falava, que estava vindo para trazer salvação ao seu povo. Enquanto esses reis humanos, eles vinham então para derrubar, para destruir, Jesus, que era o Messias, viria então para salvar o povo, para redimi-lo dos seus pecados. Os reis vinham com pompa e com orgulho, mas Jesus, que era o Messias, viria então montado num jumentinho. E ele viria em paz, porque o jumento era um animal da paz, né? Ninguém que estava numa guerra iria montado num jumento, né? O jumento é um animal que não tem velocidade e não é violento, né? Não corre, não serve para uma guerra. Então, o jumento também aqui dizendo que Jesus viria trazer um reino de paz, porque ele seria então justo, benevolente e humilde. E nós, quando então decidimos seguir a Jesus, temos que lembrar que o nosso caráter precisa ser parecido com o dele, ou seja, nós também precisamos ser justos, benevolentes, humildes,
né? Não devemos ser voltados para as guerras humanas, para as contendas entre as pessoas, mas assim como Jesus veio trazer um reino de paz, do qual nós fazemos parte, e paz porque nós fomos justificados por meio de Cristo, e agora nós temos paz com Deus, e se nós temos paz com Deus, nós temos que ter paz com os outros, com os nossos irmãos. Então, assim como Jesus veio trazer esse reino de paz, do qual nós nos orgulhamos de fazer parte, nós precisamos estar em paz. Em paz com Cristo, em paz com as pessoas que nos cercam. Isso é muito importante. Devemos ter um caráter parecido com o caráter de Jesus. Em segundo lugar, o profeta Zacarias fala sobre a natureza do reino que Jesus então viria a implantar. Zacarias fala que o reino do Senhor Jesus seria um reino de graça e também um reino de glória. Ele então fala tanto da primeira vinda de Cristo, quando ele veio então como ser humano, foi humilhado e morto, mas ele também fala da segunda vinda de Cristo, quando Jesus virá então em glória e então ele será o juiz. E ele, quando ele descreve então o rei aqui montado num jumentinho, descreve o seu reino de paz. O futuro está na paz que é trazida pelo Rei da Paz. E o reino do Senhor Jesus, ele se estenderá de mar a mar. Os reinos deste mundo, todos eles cairão. Nós já vimos impérios, né, quando nós estudamos aí na história, impérios enormes de reis muito poderosos que caíram, que acabaram, né? Homens malignos que subjugaram nações e que foram destruídos e que morreram e que hoje não passam de anotações em livros de história. Mas o reino de Cristo não. O reino de Cristo, ele é eterno. Ele vai dominar todas as nações do mundo e ele vai ser eterno. Ele vai destruir todas as forças. Ele vai destruir toda a oposição. Quando Cristo vier implantar o seu definitivo reino, o seu reino para sempre, o seu reino eterno, quando ele vier, quando ele retornar aqui a este mundo, o mal então será definitivamente vencido e todos os inimigos de Cristo serão então colocados debaixo dos seus pés. Essa é a promessa da palavra de Deus para nós e é nessa promessa que nós devemos crer, né? Os homens poderosos, por mais que tentem, nunca conseguirão dominar a terra, porque a terra é do Senhor Jesus. É propriedade dele e um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, então, ele vai estender o seu reino a todas as nações da terra. Tudo isso será destruído e ele então vai firmar, vai estabelecer um reino eterno numa nova Jerusalém, para onde irão todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que decidiram então entregar a sua vida no controle, na direção, decidiram então se tornar propriedade de Cristo, propriedade exclusiva de Cristo. E em terceiro e último lugar, Zacarias fala então sobre as bênçãos que o reino de Deus, que o reino de Jesus traria para a humanidade. Ele fala de duas bênçãos que Jesus trouxe, né, com o seu reino. Primeiro, exuberante alegria. Ao povo de Deus sempre é ordenado alegrar-se, exultar. Essa alegria é a própria força do povo de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria é a nossa força. Quando Jesus nasceu em Belém, a mensagem que os anjos trouxeram foi de alegria, né? Boas novas. Trago para vocês uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Então essa é a primeira virtude daqueles que fazem parte do reino de Deus. Eles podem se alegrar, porque o reino de Deus, o reino de Jesus, ele é um reino de exuberante alegria e também um reino de segurança inabalável. O Rei da Paz, ele então vai destruir todos os instrumentos do mal, ele vai proclamar então a paz a todas as nações. Nós agora, já no reino da graça do Senhor Jesus, desfrutamos dessa paz que ele nos trouxe, que ele nos traz todos os dias. E quando nós formos então para o seu reino de glória, para aquele que ele vai trazer e estabelecer, essa paz vai ser completa, essa paz vai ser total. É por isso que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Rei, para viver para sempre no seu reino de paz. Hoje nós vivemos no reino da graça, no tempo da graça, naquele tempo em que a pessoa de Jesus, a obra dele,
ela pode ser então acessada e pode ser então conhecida pelos homens. E nós devemos aproveitar esse tempo para entender que Jesus é então o mediador do pacto que Cristo fez para nos salvar, para nos redimir, e que ele então foi escolhido por Deus como Salvador do mundo. Ele é o unigênito Filho de Deus, e ele então é quem traz a nossa reconciliação, é aquele que possibilita que nós tenhamos então acesso ao Pai. Quando Adão pecou, desobedeceu, Adão então quebrou o pacto que Deus tinha feito com ele, que era o pacto das obras, o pacto da obediência. E ele então se tornou inimigo de Deus, entrou para a ira, né, para estar debaixo da ira de Deus, e essa punição, esse pecado foi então estendido a todos nós. Mas Cristo veio, morreu, satisfez a justiça de Deus, aplacou a ira de Deus contra nós. Ele ofereceu um sacrifício completo, suficiente, e ele então se tornou aquele que revela a cada um de nós a vontade de Deus, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. E ele então exerce os ofícios de profeta, ele também é sacerdote e ele também é o nosso rei. Como profeta, Cristo então nos anuncia a vontade de Deus, anuncia a verdade de Deus e chama todos os homens ao arrependimento e à fé. Anuncia as coisas futuras, porque ele já deixou anunciado nas suas palavras quando esteve aqui tudo o que irá acontecer. Ele também é o nosso sacerdote, porque ele que ofereceu um perfeito sacrifício diante de Deus, um sacrifício que foi superior a todos os outros, e hoje ele intercede diante de Deus por nós que somos seu povo. A oração medianeira de Cristo evita que a ira de Deus caia sobre nós. E ele também é o nosso rei, como o profeta Isaías profetizou aqui. Como rei, ele é a cabeça da igreja, ele é o salvador da igreja, ele governa a igreja através do seu espírito, e ele usa então nós que somos o seu povo e que recebemos dons espirituais para continuar a obra de pregação, de anunciação do reino de Deus. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, ele nos fez herdeiros com ele, mas ele também é o juiz do mundo. Nós já falamos sobre isso essa semana, ele voltará como juiz, e ele fez a obra por nós de redenção com alegria, né? A Bíblia diz que ele se alegrou quando ele viu o fruto do seu trabalho, aqueles que estão sendo salvos, porque a recompensa da obra que ele fez é a sua igreja, é o povo que Deus lhe deu, as ovelhas que Deus então lhe deu desde a eternidade. Cristo é Deus, ele veio e ele habitou entre nós, e nós não devemos nunca nos esquecer dessa obra, nunca nos esquecer do reino que Jesus Cristo implantou e do qual nós fazemos parte, e procurar cada dia mais, irmãos, trabalhar para a expansão do reino de Deus, trabalhar para que o nosso caráter seja parecido com o de Cristo, e para que o dia que nós estivermos diante dele, nós nós possamos não estar lá de mãos vazias, mas que nós possamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me salvou e me deu a oportunidade de fazer parte do teu reino, e eu trabalhei, eu sei que o que a gente faz às vezes não parece muita coisa, mas nós temos que trabalhar para que tenhamos aquilo que apresentar ao Senhor quando estivermos diante dele, quando ele vier trazer o seu reino de glória, do qual nós faremos parte. Amém? Vamos louvar, exaltar ao Senhor nesse instante por essa obra, vamos orar, vamos pedir pelos enfermos, né? Vamos pedir pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, para que o Senhor então continue tendo misericórdia de nós, para que ele continue então nos ajudando. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Senhor Deus de graça e de misericórdia, ó, como nós somos gratos pela obra de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado porque ele veio trazer um
reino de paz. Ele nos deu paz porque nos reconciliou contigo e Ele nos deu paz com os nossos irmãos. Ó Deus, muito obrigado porque o reino de Cristo é um reino de exuberante alegria, é um reino de segurança inabalável. E muito obrigado porque nós fazemos parte desse reino. Ó Senhor, como é maravilhoso saber que nós fomos escolhidos, eleitos, ó Deus, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor, mas também para receber como herança a vida eterna. Ó Deus, muito obrigado porque nós sabemos que vivemos hoje no reino da graça de Cristo e sabemos que quando chegar a hora nós iremos viver no reino da glória. Ó Deus, e nós te exaltamos por isso. O nosso coração é grato ao Senhor pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque, ó Deus, foi Ele que quis vir, foi Ele que quis morrer por nós, porque Ele demonstrou amor inigualável, ó Deus, e graça sem medida. Nós exaltamos Cristo Jesus porque Ele é a própria graça. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós te exaltamos. Senhor Jesus, nesse instante, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor interceda por nós, pelo nosso perdão, pela nossa segurança, pela nossa proteção. Ó Deus, que o Senhor seja então o nosso sacerdote. Ó Deus, que o Senhor seja então o nosso advogado junto ao Pai. Perdoa os nossos pecados, nos limpa, ó Deus, das nossas iniquidades, nos protege, nos guarda do maligno. Que o Teu Santo Espírito atue nas nossas vidas, que possamos, ó Deus, descansar no Senhor, na Tua segurança e na Tua proteção. Te pedimos pelos enfermos, ó Deus, te pedimos por aqueles que nesse momento padecem com o Covid, nos hospitais, nas UTIs, nas suas casas. Senhor, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da cura. Ó Deus, o Senhor é todo poderoso. Ó Deus, opera nessas vidas, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos orienta nas nossas dificuldades, Senhor. Nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, não com Covid, mas com tantas outras enfermidades. Irmão Feliciano, a Regina, a Lindaura. Senhor, nós te pedimos pelos irmãos da nossa igreja, aqueles que são idosos ou que estão enfermos, cada família. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, trazendo cura, trazendo a manifestação do Teu poder, ó Deus, sobre todas as pessoas que nesse instante estão dependendo, ó Deus, da Tua atuação, do Teu milagre, da Tua ação extraordinária na vida delas. Ó Deus, nós te pedimos também pelos tristes e enlutados. Senhor Jesus, abençoa as famílias que perderam seus entes queridos, aqueles que sofrem com a partida de alguém, família da Sara, família da Amanda. Ó Deus, tantas famílias, todos os dias nós vemos, ó Deus, chorando desesperadamente a morte dos seus entes queridos. Ó Deus, esclarece cada coração quanto à esperança da vida eterna, a esperança da vida futura. Senhor Jesus, nós também queremos te pedir pelas famílias, aquelas que estão se reestruturando no meio dessa pandemia, algumas porque perderam seus entes queridos, como a família da irmã Welce, da irmã Rose. Abençoa essas famílias, ó Deus, tantas outras. Ó Deus, fortalece cada um, dá ao Elcio sabedoria, dá aos meninos entendimento. Ó Deus, abençoa essa família e abençoa também aquelas famílias que estão se reestruturando porque precisam de sustento financeiro, que perderam seus empregos, aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades com o seu sustento. Ó Deus, tem misericórdia dessas famílias, ó Deus, que não sabem o que vai lhes acontecer, mas que o Senhor possa esclarecer os seus corações de que o Senhor também é sustento. É o que o Senhor também providencia, o sustento que nós precisamos. Senhor, também te peço por aquelas famílias que estão passando por problemas de relacionamento, casamentos às vezes que estão acabando,
filhos que estão com problemas com seus pais e pais com seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia de cada família. Estende a tua mão e salva. Ó Deus, salva aqueles que ainda não são crentes, como na família da irmã Maria de Fátima, aqueles que precisam voltar para o Senhor. Ó Deus, salva, ó Deus, manifesta a tua glória na família do irmão Tim, na família da irmã Helenita, com os esposos das nossas irmãs, nossas crianças, nossos adolescentes. Salva, Senhor, manifesta a tua glória. Ó Deus, abençoa cada um nessa noite que tirou esse momento para falar com o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Muito obrigada pela vida dos aniversariantes. Toma cada um nas tuas mãos, olha para cada coração e faz conforme a tua vontade. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. No nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe a sua família. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente nas nossas devocionais. Participe conosco. Que o Senhor continue te fortalecendo, abrindo as portas e que você continue firme, seguro nas mãos daquele que não falha, que nunca falhou. Em nome de Jesus. Amém. Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Não vou